Eu estou falando em impasses poéticos na cena brasileira, Negra Cena de Alma Branca. Esse título é uma provocação, né? É uma maneira de suscitar inquietude, de suscitar pergunta, de levantar questão, de sugerir reflexão, né? O que incomoda, sobretudo, é o Negra Cena de Alma Branca. Na verdade, esse Negra Cena de Alma Branca, ele surge tentando dar conta dessa questão dos impasses poéticos, a gente perguntando assim, a gente tem sempre o hábito de falar que o Brasil é tão criativo, é um país criativo, é um povo criativo, de invenção, e parece que sim, parece que é mesmo. E no teatro brasileiro, onde se encontra essa inventividade, essa criatividade, essa pulsação toda, né? Parece que, historicamente, o povo brasileiro esteve muito perto do teatro, esteve muito vinculado ao teatro, pelo menos nos grandes centros no século XIX, e depois houve uma cisão, houve um afastamento, e cada vez essa distância se acentua, né? Se nós olharmos bem o edifício teatral em que nós estamos, ele é um edifício construído no século XX, mas segundo um padrão de teatro do século XIX. Os teatros do século XX não são mais assim, eles não pretendem abrigar tanta gente, eles não pretendem abrir os braços, né? Abrir o espaço para uma grande massa. Eles são teatros pequenos, intimistas, voltados para questões muito localizadas. E isso significa uma situação em relação à sociedade. Quer dizer, tem um afastamento aí, esse teatro está virando um interesse de um grupo muito especializado, de um grupo muito reduzido, ou ele pretende voltar a apaixonar o conjunto da sociedade, né? Então isso é uma pergunta, e aí impasse poético que linguagem está sendo trabalhada nesse pequeno espaço para que prevaleça a ideia do pequeno espaço, né? Essa poética, essa linguagem, esse tipo de teatro que está sendo falado, ele é um teatro, é uma linguagem que fala da cena brasileira, né? O que é cena brasileira? O que é Brasil? É curioso, nos livros lá tem sempre a mania de falar o brasileiro é a junção do negro, do índio e do branco. Como é que é isso? Né? Que, então, se é junção, não é um... E onde é que estão mesmo esses três elementos? Onde é que eles aparecem? Quando eu falo na cena brasileira, a cena teatral brasileira, ela realmente é uma cena que passa essa miscigenação, essa mistura, esse caráter híbrido do povo brasileiro. Eu acho que a pergunta logo a respeito dessa cena brasileira. E quando a gente fala da negra cena, porque a gente fala na cena brasileira, a gente vê logo a informação europeia. Cena brasileira, ela é tão impregnada da informação europeia, ela é tão impregnada da cultura do Ocidente, do teatro branco, e aí ela é brasileira em que sentido? E aí você se pergunta, por uma negra cena que traga a informação afro-brasileira, que traga a pulsação de uma população afrodescendente, e aí a gente vai ver que dentro da história do teatro brasileiro, essa presença é muito reduzida, né? É uma situação muito pequena. E aí a gente faz essa pergunta, alma branca, né?
que é bem implicante, que é bem uma coisa bem de provocar. Alma branca, por quê? Então, é uma cena brasileira que é muito europeia, que é muito branca, e a participação da população negra é a participação quando a pessoa se traveste, quando a pessoa assume, então, o referencial branco. Muito bem, são questões, né? São provocações, são questões para perguntar, para estimular a pesquisa, o trabalho, né? Nós temos duas referências históricas importantes para pensar esse tema. A primeira é um texto de um viajante, Bougainville, que deu o nome à planta, né? Bougainville. Bougainville é uma planta brasileira, mas, né? Que ficou com esse nome. Esse viajante, ele esteve aqui no século XVIII, foi ver uma representação de teatro, e ele comenta o lamentável espetáculo que ele viu. Ele fala que eram mestiços, eram atores negros e mestiços, mulatos, com a cara toda empoada de branco, né, com perucas, mas cujas mãos traíam a sua verdadeira cor, e que eles destroçavam os versos de um grande autor da época, Metastasio, que ele achou que era muito mal representado. Esse negócio de empoar é porque a sociedade se empoava, né? A roupa do teatro daquela época, você não podia ficar inventando, não. Você não podia falar assim, esse meu personagem é assim, vou botar isso. Não, não é assim. Tinha uma roupa do teatro, que era o gibão, né? Para o homem, a saia balão, para a mulher. Igual, sabe aquela aula da escola de samba, das damas antigas? É parecido com aquilo, né? Isso é a roupa de teatro, que as pessoas representavam. Não importa que peça a pessoa usava aquela roupa. E todo mundo passava talco no rosto. É claro que no caso dos atores mulatos, negros e mestiços, eles eram estimulados, forçados até a fazer isso, porque não era considerado nobre ter uma representação de pessoas negras, mulatas e mestiças. Só que os brancos não queriam fazer esse papel, porque a profissão de ator era considerada degradante, era considerada uma ocupação de pessoas de baixa qualidade social. Então, os libertos ou escravos podiam exercer essa profissão. Ou seja, curioso isso, né? Quer dizer, os nossos primeiros atores foram negros, né? E depois essa profissão foi enobrecendo e a participação dos atores negros e mestiços foi se reduzindo cada vez mais. Isso é bastante curioso. Tem um outro texto, que é um pregador inglês que veio no início do século XIX, Robert Walsh, que eu adoro esse texto, que ele faz uma viagem, ele estava de olho no minério, né? Ele é o tio lá do Samarco, né? É o bisavô do Samarco, né? Ele estava fazendo inventário das riquezas de Minas Gerais. E aí, coitado, foi de Minas, do Rio para Minas, imagina, naquela época, né? Mula, carrapato, percevejo, de água a quatro. A história dele é uma verdadeira loucura. Aí ele parou lá num lugar, lá no interior, foi muito bem recebido por uma família e ficou em estado de choque, porque o homem, o dono da casa, primeiro tinha duas mulheres, uma negra e outra branca, que não era permitido, né? Mas no Brasil, e tinha um bando de filhos de tudo quanto era cor. Serviu um jantar muito agradável e aí acabou o jantar, foram todos para a varanda, veio um empregado tocar violão, que era também um instrumento considerado transgressor, e aí todo mundo começou a dançar. E ele fala que primeiro as crianças muito envergonhadas, porque achavam que deviam estar pensando lá no fundo que estava fazendo uma coisa que não devia, e era uma dança tão sensual, tão libidinosa, tão pecaminosa, que ele resolveu se recolher para casa, para o quarto dele e ir dormir, porque ele ficou achando que aquilo ali não ia dar muito certo. E aos poucos a família inteira dançando nessa dança, né? Todos se envolveram nisso. Ou seja, tem uma livre expressão do corpo, né? Tem uma livre expressão da pessoa que existe nessa época, que existe na sociedade brasileira,
que vem desde do período colonial e que está muito impregnada nas camadas populares, e essa expressão, né, que faz as pessoas dançarem, se expressarem nesses eventos de quintal, ela não chega no teatro. Ela é algo que depois claramente vai desembocar no carnaval, né? Porque é uma força tão grande, né, que evidentemente que ela não pode ser eliminada. Então, com esses dois relatos, a gente pode observar que tem uma força expressiva imensa na raiz da sociedade, que essa força expressiva, essa vontade de criar, essa vontade de ter uma manifestação sensível, ela está muito forte na população negra. E, além disso, a gente tem a participação efetiva dessa camada também no teatro de alma branca, digamos assim, né, que o turista viu. Então, acaba que essa participação ela é mal vista dos dois lados. Ela é mal vista porque esse ator não conseguiria se mover bem naquela cultura, e é mal vista porque a cultura que essa população tem é considerada um tanto quanto pecaminosa. Bom, com relação à trajetória dessas participações, dessas intervenções negras, a gente tem um grande problema. Essa história não foi escrita. Nós ainda não tivemos pesquisas, não tivemos trabalho de levantamento que nos dê a visão dessa história, né? É preciso que surjam pesquisadores, estudiosos que se dediquem ao tema e escrevam essa história. Então, nós temos uma lacuna muito grande no século XIX, a gente não tem levantamentos substanciais que apontem o que aconteceu no século XIX. Nós sabemos que temos atores brasileiros, mestiços, mulatos, e sabemos que é uma história do século XIX tão pesada, o nascimento do teatro brasileiro. Ele é tão difícil que uma pessoa como João Caetano, que é o nome do século XIX, ele fez de tudo para impedir que as filhas fossem atrizes, porque era uma vida miserável, ruim, de luta, de falta de recursos. Né? Não teve sucesso, mas enfim, isso dá um sintoma de como até é difícil pesquisar. Para a gente que pesquisa, não é assim um trabalho tão fácil de fazer. Agora, quando a gente chega para o fim do século XIX, começa a ter muito teatro musical, uma junção muito grande entre música e cena, do teatro de revista, comédias com músicas, e aí começa a ter um campo que recebe, que convida os atores mestiços, negros, cantores, músicos, que se abre um espaço muito grande para as pessoas se expressarem, inclusive com formas de origem popular, não só fazendo o teatro do branco, mas fazendo formas que nasceram nas ruas, como vai ser o próprio machixe, o próprio samba, né? Então, dentro desse quadro, nós vamos ter, a partir dos anos 20, um fortalecimento do teatro de revista com música, e, ao mesmo tempo, é a década que as escolas de samba começam a surgir. E há sempre um diálogo entre esses dois setores, que é uma coisa bastante extensa, mas que vai fazer, por exemplo, com que seja possível aparecer uma companhia negra de revistas, que já tem a história mais ou menos escrita, um acontecimento de curta duração, são 2 episódios, né? A Companhia Negra de Revistas e a Bataclan Preta, que se inspira num grande sucesso internacional, que é a Josephine Baker, que é uma mulher americana que conquista um pouco assim, a Europa, né? Se torna a estrela francesa,
e o espaço que ela abre, porque cada vitorioso, a gente não deve ter inveja de quem vence no nosso campo, né? Porque cada pessoa que vence e que realiza coisas, aquela pessoa está abrindo um caminho que pode ser trilhado por várias outras. E aí eu brinco quando falam mal da Josephine Baker, quando ousam dizer qualquer coisa, porque eu acho que ela foi sensacional, dando uma abertura, um espaço de trabalho que dá, inclusive, uma outra dimensão para a mulher negra, mesmo trabalhando com a sensualidade, com o fato de ser cobiçada, de ter um jogo sensual, sexual, ainda assim, ela leva isso para um outro patamar. Ela é realmente uma estrela, ela não está nesse mundo. Então, no Brasil, ela faz com que surja esse campo para essas companhias que conseguem ter um sucesso razoável. O grande líder é o De Chocolat, né? E nós temos artistas, por exemplo, nós temos artistas que se tornam muito famosas, né? Temos episódios assim chocantes de racismo. Por exemplo, a Cendina Santos, ela faz um imenso sucesso, aí imediatamente cria um apelido nela na imprensa, né? Como uma forma de discriminação. Essas pessoas dependem muito ainda de se fazer pesquisa, porque elas sumiram, elas foram grandes nomes, grandes estrelas e acabaram desaparecendo, a própria Cendina, como a Rosa Negra, enfim, tem carreiras bastante meteóricas, muito fugazes, né? E nós temos nesse movimento o aparecimento de uma figura que foi decisiva para a afirmação da atriz mulata, no caso, que é a Aracy Cortes, né? A Aracy Cortes foi vedete, foi cantora, é uma mulher que acabou influenciando a vida de todo mundo. Por exemplo, a música que ela criou, que fez mais sucesso, é a Ioiô, que acho que dificilmente vai ter gente aqui que desconheça, falar, Ioiô, eu nasci para sofrer. Ela tinha uma voz lindíssima, maravilhosa, e isso causou tal impacto na sociedade brasileira, em 1928, que entrou para o inconsciente coletivo nacional. Depois a gente vai ver imagens dela para a gente ter uma vaga dimensão, um esboço da dimensão do que era essa mulher. Finalmente, eu estou tentando correr porque eu quero parar um pouco nas imagens e a gente está com um tempo enorme. A gente tem o Teatro Experimental do Negro, que foi uma iniciativa, um divisor de águas, é uma iniciativa que gera muita discussão, muita polêmica, mas que significou uma afirmação nos dois sentidos. Não é só o desafio de levar o ator negro a fazer grandes papéis, fazer o grande teatro, se apresentar no municipal, né? Não é só ele entrar para um teatro de alma branca, mas ele também tem algumas iniciativas que foram muito difíceis, e a gente tem que pensar que é um pioneiro, que é uma briga que está no começo, né? De trazer a questão da discussão de uma africanidade, de um universo de criação, de cultura propriamente africano, né? Então, a partir do Teatro Experimental do Negro, que tem uma longa duração, porque ele é vinculado a uma pessoa, a Abdias do Nascimento, a gente vai ter depois disso um longo hiato, sem intervenções que fossem diretamente vinculadas a esse projeto, a essa ideia. E o teatro moderno, ele vai começar nesse período, vai absorver os grandes nomes do teatro negro, os atores negros de maior projeção, que vão ser incorporados ao sistema,
mas a via de acesso vai ficar sempre muito restrita, vai ser preciso ter um valor pessoal muito grande para poder conseguir participar desse mundo. Com a crise desse teatro moderno, que é o teatro, esse teatro das estrelas com um sentimento interior, veja bem, o teatro moderno, eu estou falando de teatro moderno, eu estou falando de uma coisa que se opõe muito à questão da expressividade popular, da expressividade do samba, de uma possível expressividade negra, né? Porque o teatro moderno, tipo Cacilda Becker, é lá dentro. Eu tenho que sentir lá dentro, no fundo da minha alma, e tem que dar um jeito de passar para você como uma comunicação interna, né? Não pode ser essa coisa exteriorizada e contagiada no corpo. Eu não posso sair rebolando a minha dor. A minha dor tem que ser sofrida no ponto mais profundo da minha alma e passar para a plateia por aí. Então, isso aí tem uma questão com essa questão da expressividade popular brasileira. Nesse momento do teatro moderno, a expressividade popular brasileira não é exatamente o ponto. Mesmo o teatro de arena, que é teatro político, engajado, quer ver o povo, é um pouco mais falar do povo do que se rebolar propriamente com o povo, entendeu? É uma coisa mais embranquecida, vamos usar, né, o termo mesmo. Agora, quando esse teatro moderno começa a entrar em crise, começa a subir de novo um movimento da música popular, começa a ter uma volta da questão do musical, da expressividade livre. E aí, nesse momento, nós vamos voltar a ter frestas, espaços em que essa questão, de novo, pode ser colocada, de você cogitar um espetáculo, cogitar um teatro em que haja uma pulsação de uma questão expressiva, popular, negra, mais forte, né? E aí é o que um pouco a gente está vendo hoje em dia, com algumas produções que são inquietantes, que eu convido a vocês, são os slides do final, eu convido vocês a pensar a respeito. Se vocês olharem essa mulher e considerarem que ela é dos anos 1920, né, que ela estreia em 1916, 18, vocês vão ter um pouco a dimensão da ousadia expressiva dessa artista, né? Ela tem realmente um ímpeto, né, uma vontade de impor uma forma de expressão, e ela não é simplesmente uma cantora, né, porque ela trabalha com o corpo inteiro. É um corpo datado, né, isso também a gente aprende a ver olhando foto, né, o corpo dela não é o corpo de hoje, né, porque cada um tem o corpo da sua época, exceção feita do corpo africano, que tem uma coisa, uma plasticidade muito curiosa, mas enfim, a gente não tem tempo para entrar nisso. Mas, em geral, esse corpo de artista, inclusive à medida que vai envelhecendo, ele vai traduzindo formas, posturas, que são formas do corpo social da época. Na outra foto a gente tem o nosso mito, ainda não tanto estudado como merecia, que é o de Chocolat. Então vejam que ele tem uma aparência de showman, que ele tem uma aparência de empresário, né? Ele tem um aspecto afirmativo, e é um homem dos 7 instrumentos, de muita mobilização. Aqui nós temos um grupo de coristas da revista negra. Então, elas são chamadas Black Girls, porque no teatro de revista seriam Girls, e no teatro da revista negra elas recebem o nome de Black Girls. A ilustração, a fotografia, a qualidade é muito ruim, mas dá para perceber que elas têm os mesmos problemas